Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um We That Podcast. Este é o número 69 que está aí na sua timeline ou no seu reprodutor de podcast favorito. Hoje estamos aqui para falar da pré-temporada do Saints, que acabou de começar, digamos assim. Tivemos só alguns minicamps mandatórios, mas hoje temos um convidado especial. Mas antes de chegarmos nos nossos convidados, vamos chegar aqui com a galera que está com você para fazer esse We That Podcast número 69. Lembrando, sigam a gente nas nossas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram, Facebook é só procurar por Saints Brasil que estaremos lá também. E hoje comigo, eu sou a Jéssica Laís, serei sua host. Comigo eu tenho o Léo aqui, que já participou do nosso último podcast, então o Léo já é de casa. E aí, Léo, beleza? Opa, boa tarde, beleza, galera? Tranquilo? Vamos falar aqui mais sobre essa situação aí de quarterbacks de New Orleans, coisa que a gente não tá muito acostumado a falar nos últimos anos, né? E temos um estreante direto lá do Canadá, o Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo! Olá, Jéssica. Welcome, John. Olá, Leonardo. Tô muito feliz de participar aqui pela primeira vez e espero poder contribuir com alguma coisa aí relacionada aos nossos quarterbacks. Como o Leonardo falou, a gente não tá muito acostumado a discutir sobre isso, mas tá na hora de começar, né? Então vamos lá. E hoje a gente tem outro convidado especial, porque, né, poxa, essa pré-temporada a gente tem que chamar a galera lá da gringa pra falar do Saints, quem tem mais autoridade. And today we have here with us Mr. John Ziegler from USA Today Network, and he is editor from the Saints Wire. Thank you for coming, for joining us today, Mr. John, and please introduce yourself for our audience. Hey, thank you so much for having me on your show today. As you said, I'm the managing editor for USA Today's Saints Wire. You find us at saintswire.com, on Twitter, Facebook. We're covering the New Orleans Saints every day during the season, during the off season. Just looking to do my best to keep fans informed about what the team is doing every day in and day out. Então essa é a galera que vai fazer o Idade Podcast 69, então vamos lá. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Mr. John, I'm sorry for our English. I hope my English you can understand. But the guys here with me, they are great. They are better than me, and they're gonna help us with this today. So first, we're gonna talk about the QB room situation in New Orleans. How do you see this year, like the last 10 years was easy to talk about Drew Brees, and now we have this situation where we don't know who's going to be the under center in the first game. What do you think about that for change? Yeah, I think it's very interesting. It's not something that we've seen before in quite some time, 10, 15 years now. The Saints have had great stability at QB, and now we're going to see how it looks without Drew Brees. I do think that when they get to training camp, it's going to be a real competition where Jameis Winston is going to have his try one day, and then Taysom Hill has it the next, and they're going to go back and forth until the coaches make a decision. And with that being the case, I would be
very surprised if Jameis Winston is not the next starting quarterback for the Saints. He is just a much better passer than Taysom Hill. He has much greater experience playing in the NFL, playing at quarterback in the NFL, and I think he's probably the favorite to win this job. Ok, bom, aqui só passando o que o John comentou aqui rapidamente. Ô, Léo, rapidinho. Oi, desculpa. Você traduz a minha pergunta e traduz a resposta, porque senão vai ficar muito você ficar traduzindo a resposta. Mas você só traduz a minha resposta bem sucinta, a minha pergunta bem sucintamente, assim, só pra dar contexto. Ah, claro. Bom, a Jéssica antes ela tinha perguntado que era uma... falando sobre essa situação nova, né, que o Saints está passando, depois de mais de 10 anos a gente tá tendo um quarterback novo, uma disputa de quarterbacks e como que isso vai influenciar. E aí, bom, o John comentou rapidamente que é uma situação diferente, mas é uma situação interessante, né, da gente ver, exatamente por ser uma coisa que a gente não via há tanto tempo, basicamente 15 anos aí. E, bom, os dois caras vão estar lá treinando, eles vão competir de verdade, vamos realmente de fato ter uma competição, mas dito isso, ele disse que ele vê o Jameis Winston como um cara muito mais preparado, com um passador muito mais completo e muito mais eficiente, então ele duvida muito que ele não seja o starter na semana 1, e eu concordo bastante, pra ser sincero. So, Gabriel, would you like to? Yeah, sure. So, John, I have a question here. On the last season, we saw a lot of Tyson Hill doing some type of trick plays on the game. Do you believe this type of plays will increase in the next year? You believe that Tyson Hill will have more snaps and they kind of go they're gonna mix between these two quarterbacks, or they just gonna put everything on, or just continue as the same as was last year with Breeze and Tyson Hill is only got some specific plays on the game? Yeah, I think that they're going to roll back and cut down on the Taysom Hill trick plays, just based off how he's talked about how he's preparing for training camp. He's focusing on playing quarterback now. He's not running routes. He's not catching passes in his off-season training. He's really focusing on being a thrower so that he can go and try and win that competition with Jameis Winston. Now, if Winston wins that battle, I would expect him to do some more of the trick plays, like you said, just because he wouldn't be the quarterback in that situation. In the Saints, they have other quarterbacks on the roster to where they can let Taysom continue to do those trick plays, because if something happens with Jameis Winston, then they still have Ian Book and Trevor Siemian as other quarterbacks who could be backup. So, I still would not expect too much trick plays for Taysom this year, but I do think that's going to go down a bit. Bom, o Gabi aqui, ele perguntou, né, primeiramente, em relação às trick plays, né, do Taysom Hill, como que isso muda, como que isso fica para esse ano de 2022, né, como que essa disputa de quarterbacks vai influenciar nessas trick plays para esse ano. E, bom, o John comentou rapidamente que eu acho que ele está treinando mais nesse momento, obviamente, para ser um quarterback, ele está focando em ser o quarterback nessa off-season, exatamente por causa dessa disputa com o Jameis Winston, mas que a partir do momento que, bom, seja definido, enfim, que o Jameis Winston vá ser o titular, que é o que a gente imagina que vai acontecer, que aí sim ele possa voltar a focar um pouco mais nessas trick plays e tudo mais, e que, bom, elas não vão sumir, talvez elas diminuam um pouco, exatamente por essa preparação mais focada do Hill em ser quarterback, mas sumir com certeza elas não vão, elas ainda estarão presentes sim. So, John, we have a question for our friend Marcelo. He asked on WhatsApp if he can ask this to you. We know the Breeze have this capacity of being a leader, and he was a great leader through all these years in New Orleans. And if you think they're Taysom or Jameis Winston can be this leader for the New Orleans Saints, or someone else will step up? Yes, I think both quarterbacks can be great leaders, and he had his ups and downs with the Buccaneers. There were times where he helped them win some very close games, and there were times where he did some embarrassing things that made him great for leadership. But I think he's learned from his year with Drew Brees, and I think that experience is really going to help him step up and be the quarterback that the team needs. Bom, a Jéssica tinha perguntado em relação, né, que com a aposentadoria
aposentadoria do Drew Brees, claro que a gente perdia muito tecnicamente, mas também tem a questão muito da parte da liderança, né, e como que isso ia ser substituído, se iam ser os dois quarterbacks que iam aparecer, ou se alguém mais que ia se sobressair nesse sentido. E aí o John comentou que, bom, os dois caras são líderes, enfim, já tem suas experiências e tudo mais, e o James, ele, bom, tem coisas que ele fez no Buccaneers que talvez ele se arrependa, tudo mais, e que teve seus altos e baixos por lá, mas ele aprendeu muita coisa, né, passou um bom tempo lá, e ainda depois mais um ano passado estudando atrás do Drew Brees e tudo mais, acho que está muito mais provado essa capacidade de liderança dele, e acho que isso vai se sobressair durante a temporada. E vou até acrescentar agora um comentário meu, né, a resposta do John, que também teve a questão na intertemporada que nós vimos o James Winston várias vezes treinando e indo assistir um monte de tape, um monte de vídeos, enfim, filme, com os jogadores do ataque, com os seus recebedores, running backs e tudo mais. Então, acho que também é um outro sinal muito positivo nessa direção, né, em se tornar um grande líder e tudo mais. Sim. You can translate this to John, please. Oh, sorry. Sure. John, I just added to your comment that James has been watching videos and film and etc. with all the skill players, the offensive players from our team. So I think this is another great proof that he's becoming a much better leader than he was before. And I think this proves something, and proves how much he's focused. And he doesn't. I think he doesn't give a crap, if everyone is mocking him or etc. with all his workout videos, but he's doing his part, Yeah, definitely. He has shown a lot of initiative this offseason and working out with teammates and organizing these training sessions. It's great. And something I want to touch on is, Jameis doesn't have to be the only leader for this team. They have a lot of great veteran leadership, especially on defense with Cameron Jordan, Demario Davis, Malcolm Jenkins. All of these players can help lead this team and keep them on the right track here this season. Bom, e eu comentei, né, o que eu tinha falado, tinha acrescentado o comentário do John, né, e aí ele concordou comigo que essa parte dos workouts, dos treinos são muito importantes, e ainda acrescentou que nós temos, sem dúvida, outros caras que podem ser líderes, podem ser lideranças nesse elenco, como o Demario Davis, Cameron Jordan e Malcolm Jenkins, que vão servir para ajudar esses dois, enfim, e até no ataque a gente tem vários caras assim, né, na própria linha ofensiva temos vários caras experientes, então acho que liderança não é o que vai faltar na equipe. Já posso fazer uma pergunta aqui das que tinham mandado pra gente que eu tinha gostado bastante? Pode. Opa. Well, John, let me ask you now another question that some friends of ours sent to us. Let me ask you, how do you compare the beginning of Brees and Winston's career? Like, there are a lot of people, I don't know if a lot, but there are some people talking about how similar they were, that Brees probably had some of the same problems that Winston had in the beginning of his career. And there is also the fact to add to that, I don't know, math, that the last year that Winston was in Tampa Bay with Bruce Arians, we know how Bruce Arians is, how his system is, and how this affects the play of his quarterbacks, that he plays in a very aggressive style, and usually his quarterbacks have a lot of turnovers in their first season with him. So of course Tom Brady is the outlier, but I think it would be something interesting to compare and see what you think about that. Yeah, they were sort of similar. Brees' last few years with the Chargers back in the day compares pretty well to Jameis Winston's final years in Tampa Bay. Though Winston certainly did have many more turnovers, but as you said, that's a byproduct of the aggressive system that Bruce Arians likes to run. As you said, every quarterback he's ever had, except for Tom Brady as the outlier, had some of the most turnovers in their careers in their first year with Bruce Arians, and I don't think that's a bad thing. I don't think that Tom Brady disproves that because he is the outlier in many different ways. Yeah. And so, if you look at it at the narrative of the storylines, Brees was cast out by the Chargers, and Winston was cast out by the Buccaneers, and I think there are some similarities there, and it'll be interesting to see if Winston can really embrace this challenge and learn from his mistakes in many of the same ways that Brees was able to in New Orleans. Muito bem. Bom, perguntei aqui pro John sobre as similaridades do começo de carreira, né, do Brees com o James Winston, o Brees lá em San Diego e o Winston em Tampa
Tampa Bay, e como que também nesse último ano aí que o James, em Tampa Bay, que o James Winston teve as 30 interceptações, como que isso tinha sido influenciado pelo Bruce Arians e seu estilo agressivo, né, seu playbook agressivo, e o John concordou, né, enfim, que de fato isso não tem como negar, né, esse estilo agressivo do Bruce Arians realmente faz com que os quarterbacks que ele treina, principalmente na primeira temporada com eles tenham número de turnovers muito elevados, e o Tom Brady foi literalmente a exceção da exceção mesmo, e bom, e que realmente o começo de carreira deles é similar, mas o Breeze, ele, depois que chegou em New Orleans, ele evoluiu demais, e a gente tem que aplaudir demais a evolução que ele teve depois que ele chegou aqui. Então temos que ver se o James Winston consegue seguir os mesmos passos que o Breeze, e se ele consegue colocar esse talento físico que ele tem, digamos assim, realmente em campo pra gente ver e conseguindo os resultados que todos esperamos dele. Hey, bro, do you have another question? Yeah, so I have another question. I just like to know for you, what do you think it's the real plan of the Saints for James Winston? Do you think James Winston is just there like for fill a hole, or they truly believe that Saints believe in his talent and his power, like to keep in the franchise? Or like maybe Saints is just thinking about just for this year, and the next year he's playing like to test another player, to try and go to the draft, or try Ian Book on the place. What do you think about the Saints' plans for the future? Yeah, I think they're going to give Jameis a real shot to be the guy after Breeze. I think he's going to have a great opportunity to put his talent on display. We should remember that he was a very highly sought after recruit in high school coming into college. He was a Heisman Trophy winner in college. He was the #1 draft pick. And his highlights in Tampa Bay can be put up with anyone who's ever played in the NFL. I mean, he's made some fantastic throws. He has all the ability in the world. And I think if he plays as well as the Saints hope, the plan could be for him to be the long-term replacement for Drew Brees. Now, he has proved that he can do that. If he still struggles, he still has a lot of turnovers, maybe he's gone after a year. And then the Saints they do have Ian Book. They would still have Taysom Hill. Eventually they look to the draft. And if there is a worst case scenario where Winston is terrible and Hill is terrible and the Saints are picking very high in the draft next year, then I think they do shift gears and they look to draft one of the better quarterback prospects, whoever that turns out to be. It's wide open right now, and I fully expect them to continue looking all over the place, trying to find that next quarterback. Until you have one, you cannot stop looking for one, and I think that's the plan for the Saints. Yeah. Bom, o Gabriel, ele tinha perguntado aí pro John sobre se ele achava que o James Winston era uma solução realmente a longo prazo, se o Saints vê James Winston como uma solução a longo prazo ou mais uma coisa para preencher um buraco, enfim, momentaneamente até achar um outro cara. E aí o John falou que ele acha que o Saints vai realmente dar uma chance pro James Winston de fato provar que ele pode ser um franchise quarterback, porque ele é um cara que ele tem todo o talento do mundo, tem toda a habilidade física e atlética, a gente já viu isso, os highlights dele são incríveis, podem ser comparados a basicamente de qualquer um, e era um cara que veio muito forte aí, tanto do high school quanto do college, ganhou o Heisman, foi a primeira escolha do draft e tudo mais, era um cara que se esperava demais, então ele vai ter a chance dele, bom, esperamos que ele possa mostrar o que sempre se esperou dele, mas assim, o talento tá lá, nós temos uma comissão técnica forte, tem um grupo de apoio forte e tudo mais, enfim, temos que ver como que ele vai se sair realmente de fato na posição, mas assim, né, caso ele não vá bem, caso as coisas não deem certo, tanto ele quanto o Taysom Hill vão mal, a gente ainda tem o Ian Book pro futuro, que draftamos esse ano, né, como uma opção, e caso estejamos escolhendo alto no draft do ano que vem, a gente pode mudar, pode tentar procurar um quarterback, sem dúvida, porque assim, enquanto você não achou seu franchise quarterback, você tem que continuar procurando seu franchise quarterback sem parar, não tem como se, digamos assim, se acomodar com uma situação como essa, né, a gente tem que estar sempre tentando melhorar essa posição, é a mais importante de todas, não tem como. E só pra adicionar que eu também concordo com o que ele disse, que eu acho que o Winston tem realmente o talento pra desenvolver mais, né? Talvez ele só não tenha se encaixado no Buccaneers ali ou nos primeiros anos de carreira dele. E, enfim, eu acredito que talvez ele precise, talvez não de um ano, talvez deem 2 anos pra ele poder pelo menos se desenvolver, se acostumar com o time
enfim, poder crescer, hein? Sim, depende muito de como for esse ano dele, né? Às vezes se for um ano mediano, com, sei lá, uma outra lesão que talvez tenha segurado ele, talvez dê uma chance para um outro ano, enfim, né? Just so John doesn't feel not included, you know? So just to explain to you, John, we are just saying that we agree with you. We think he has the talent, and well, it's up to him, you know, and that we need to give him like a proper shot, and that maybe his shot doesn't last only 1 year, maybe 2 years, because I don't know if this season he goes like okay to good, and the team is, I don't know, like 9-8, 8-9, something like that, or like he gets injured in the middle of the season and he loses some time, but he showed some flashes. I don't know, maybe he gets a second year chance. I don't know, but I think he got the right to have a second chance, you know. I think he learned, he sat quietly, waited, and well, we have to give him one vote of trust, you know. Yeah, I think that's a very valid take on it, and certainly things could happen that we don't expect. He could get injured, that maybe the offense is great and the defense is not, and they kind of are a middle of the road team. It's a very ambiguous situation. So you know, I for one, I'm excited to see how it plays out. I'm ready for training camp to get here. Yeah, totally agree. Opa, perdão, já só terminando, né? O John só complementou que ele também concorda, enfim, com tudo isso, e que o Winston vai ter a chance dele mesmo, e que acho que, bom, temos que estar ansioso pro training camp, porque os dois quarterbacks estão ansiosos por essa batalha, né? Então, vamos tomara que chegue o mais rápido possível, né? I have a question. If you, John, and the boys think that Sean Payton can do more for Jameis Winston than Bruce Arians did. Yeah, I think so, because Arians, his whole philosophy is no risk it, no biscuit. And so he's always looking for the big play. He's always looking to be aggressive. The Saints are Sean Payton has that aggressive streak as well, but it's not nearly as bad as Arians. And if we think back to, the best versions of the Saints offense we've seen with Sean Payton and Drew Brees, their strategy was to, kind of kill with 1,000 cuts, where they're taking all of these short passes to spread the defense out horizontally, and then they take a deep shot vertically downfield. And so I think that approach could work very well for Jameis, where he's not being asked to throw 30, 40 yards downfield every single play, where instead it's about timing and accuracy, and letting his all-star players like Alvin Kamara and Michael Thomas do their thing underneath to open things up further downfield. So I think he's a much better fit here with Sean Payton than he was with Bruce Arians, yes. Bom, a Gé perguntou aí sobre o encaixe, né, se o Sean Payton poderia fazer mais pelo Jameis Winston do que o Bruce Arians fez, e o John concordou, falou que de fato acha que sim, porque o Bruce Arians, ele gosta de jogar no estilo, adaptando a expressão que o John usou, no risk it, no biscuit. Aqui no Brasil a gente fala, quem arrisca não petisca, quem não arrisca não petisca, perdão. E meu avô adorava essa expressão, então é exatamente isso. Ele é muito quem não arrisca não petisca, então toda hora ele tá tentando lançar bolas a longa distância, então forçava o Winston a ficar lançando bolas longas o tempo todo, que aumenta muito mais a possibilidade de erro. E o ataque do Saints, as melhores versões dele durante os anos, foi exatamente indo mais calmamente, com jogadas curtas, tentando espaçar o campo, exatamente para poder abrir o espaço para uma vez ou outra aí sim arriscar o arremesso mais longo, enfim, a bola longa para seus playmakers. Caras como o Devery Henderson viveram disso, digamos assim, né? E Ted Ginn Jr. também. E, enfim, acho que ele pode se encaixar muito melhor nesse esquema, que ele não é necessitado, não precisa ficar lançando tão longe tantas vezes, e é muito mais sobre a eficiência dele, sobre a precisão dos passes e tudo mais. Well, let me ask you another question, John. Just to take from what you said about Alvin Kamara and Michael Thomas, how do you think that they're going to be influenced by this change of quarterback and by not having Breeze around anymore? Because a lot of people were talking that if Taysom Hill were to be
the guy under center, probably Kamara wouldn't be such a good pick for, I don't know, fantasy and stuff, because he probably wouldn't have as many touches. And with Jameis Winston, that is not necessarily true. And well, how do you think that this influences on both of our star players? Yeah, I think it's better for Michael Thomas either way. And that's because he is so good at winning these contested catch situations that he doesn't need someone as accurate as Drew Brees to be successful. We saw him make tremendous plays with Taysom Hill starting a few games last year, with Teddy Bridgewater starting a few games the year before, and with Jameis Winston, who has a bigger arm than both Taysom and Brees and Bridgewater. I think Michael Thomas could be much more of a vertical threat than we've seen before. I think that would be a great fit for him. As for Kamara, I'm not sure how it would play out with Jameis Winston, but I'm fairly confident Kamara's numbers would suffer if Taysom Hill wins the starting job. Taysom just does not have the accuracy, especially in the short range or the sense of timing, to get the ball to Kamara at the right time, especially on these screen plays. Remember when the Saints played the Philadelphia Eagles last year? Taysom threw an interception on a screen to Kamara because he just could not slow the pass down. He sent it in flying, way too hot, far too fast. Kamara wasn't able to hold on to it, and it was intercepted by the defense. And with almost any other quarterback, well, especially with Brees, that's an automatic down play, and instead it was a turnover. And so, for Kamara, I'm sure the Saints could find ways to help him continue to be effective if Taysom Hill wins the starting job. But I have to think he would be in a better situation with Jameis instead. Bom, perguntei aqui pro John sobre como ele acha que ficam as situações de Alvin Kamara e Michael Thomas com essa disputa de quarterbacks, né? O que isso poderia influenciar, que tem muita gente dizendo que talvez com o Taysom Hill o Alvin Kamara não fosse ser tão eficiente, não fosse ter tantos toques e tudo mais. E, bom, ele primeiro começou dizendo que para o Michael Thomas, de qualquer forma, provavelmente vai ser muito bom, porque ele é um cara que ele se provou tão bom naquela bola contestada, naquela recepção contestada, que não precisa de tanta precisão, digamos assim, nos passes em direção a ele pode se tornar até um cara mais eficiente na bola longa, talvez, principalmente com a força do braço do James Winston, mas de qualquer jeito ele estaria muito bem posicionado. Mas aí que o Kamara era uma situação diferente que, bom, com isso a gente não pode exatamente dizer, porque ele não tinha um cara tão parecido assim no Bucks, ele não chegou a jogar muito com o Winston, né, só meio jogo, enfim, mas que, sem dúvida, com o Taysom Hill, haveria uma queda de qualquer forma pela falta de qualidade do Taysom Hill, do passe dele e da precisão dele, principalmente em passes curtos, né, não só principalmente em passes curtos, né, mas em passes em geral, mas em passes curtos ele mostrou nos jogos que ele foi titular no ano passado, o Taysom Hill, que ele não tem a mesma precisão nem de longe do Drew Brees e que ele não consegue, digamos assim, segurar tão bem a bola, soltar ela um pouco mais leve, e ele deu um exemplo perfeito do jogo contra o Eagles, que nós perdemos lá na casa deles, lá em Filadélfia, que o Taysom Hill foi interceptado e uma jogada de um passe de screen, que era uma bola pro Kamara, que com o Brees com certeza teria sido um first down, e que ele foi interceptado exatamente por não ter conseguido segurar esse passe um pouco mais fraco, não ter tido esse toque, digamos assim, na bola que o Brees tem. E, bom, isso poderia influenciar bastante o Kamara. Assim, ele continua sendo um grande jogador, mas ele sim poderia sofrer um pouco mais. O MC talvez ele esteja mais imune a essa situação. Ele acho que vai bem de qualquer forma. I have a question that I think a friend of ours that what about Ian Book? What is the plan from him this year in New Orleans, and what do you think Sean Payton saw on him? Yeah, Ian Book just looks like a very solid prospect. He's someone who can keep the offense on schedule. He can avoid turnovers. He's someone, the phrase goes, someone that you can win with, maybe not someone you win because of. And what that means is he doesn't have the excellent arm that Jameis has, and he doesn't have the running ability that Taysom has. But he is a smart player. He avoids negative plays. And I think he's a good project to have in the building to see if maybe Sean Payton can get more out of him. So I don't think he's someone we're going to see play as a rookie. I think a lot of things would have to go wrong. Several players would have to get injured for that to happen. But I do think the Saints are going to have him around for a few years, and we'll just have to wait and see what happens. Maybe he surprises us. It reminds me of when Kirk Cousins was picked by Washington in the same draft they took Robert Griffin III, where he was
kind of a backup, a developmental piece, someone just to kind of have in their back pocket for a few years and see what happens. And he ended up becoming a, maybe not a top 10, top 15 quarterback, but he's someone that can get you to the playoffs. And if the rest of your team is talented, then you can possibly make a run. So we'll see how it plays out. Guys like Cousins, Dak Prescott was a 4th-round pick. These players have been successful before. It's just a long shot, and we maybe need to keep very realistic expectations for Ian Book. Bom, a Jéssica perguntou, né? Falou que um dos nossos colegas tinha perguntado sobre o Ian Book, qual que era a situação em relação a ele. E o John começou falando que, bom, o Ian Book, ele é um cara vencedor, um cara muito eficiente, que não faz jogadas ruins, pouco comete turnovers, enfim, sabe segurar bem a bola, mas ele é o tipo do cara que você consegue ganhar mas não ganhar por causa de, né? Ele não é um cara muito atlético, né, que vai ganhar um jogo com as pernas como o Taysom Hill, né, enfim, ou ele também não é um cara com um braço muito forte, nem nada como o Jameis Winston, então ele acaba não se assemelhando tanto com nenhum dos dois nesse sentido. Ele acabaria sendo um cara mais eficiente que poderia ganhar, poderia ter sucesso com um time forte ao redor dele. E ele usou como exemplo o Kirk Cousins, que foi draftado lá no mesmo ano em que o Robert Griffin III havia sido draftado, em 2011 pelos extintos Redskins, e enfim, ele era um cara que ele era só para ser reserva, enfim, para ser um projeto para o futuro, e acabou se tornando um cara confiável, um titular confiável na liga, que leva times aos playoffs, e bom, pode fazer até algum estrago, digamos assim, se tem um bom elenco ao redor dele. Então, eu também citou o Dak Prescott, enfim, mas que bom, a gente não pode ter as nossas expectativas esperando que o Ian Book com certeza seja um Kirk Cousins ou Dak Prescott, porque esses caras são pontos fora da curva em questão de quarterbacks de 4ª rodada, 3ª rodada, enfim. A gente pode muito bem lembrar do Garrett Grayson, que enfim, nós pegamos na 3ª rodada uns anos atrás, que foi um grandíssimo fracasso. Então, é de caso para caso, é de pessoa para pessoa, mas ele é um cara que vai ficar em New Orleans por alguns anos, nós vamos tentar fazê-lo crescer, digamos assim, e acho que ele vai ter sua chance. Talvez não esse ano, provavelmente não esse ano, as coisas teriam que dar muito errado para isso acontecer, mas em algum momento ele deve ter sua chance e é um cara que pode ser eficiente. I just think Ian Book is so cute, but that's my personal opinion, so he's pretty cute. But Gabriel, do you have any questions? Yeah, I have one more. Maybe like it's too early to think about that and even to ask about that. But what is like the media and the fans there in the United States, like what are the expectations like for the season? Like I said, maybe it's too early. I believe that fans in Brazil sometimes maybe it's too emotional and don't have like good expectations. Yeah, maybe it's because of the soccer, the relationship we have with soccer. But my expectations are not that bad. But what the media and the fans are saying over there, like they are having good expectations for the Saints on the next season, or after the Breeze retirement and after lost some talent, people are not feeling so good about the next year. Yeah, it's a mixed bag. Especially on Twitter, the loudest voices are often those saying like the most extreme things. The hottest take saying that the Saints they're never going to win anything ever again without Drew Brees, or that that Jameis Winston can't play, or that they're rookies. They're all terrible. Like there's just so many hot takes. I'm trying to take a more measured look at it and say, let's give them a chance. Let's see how it works out. Let's trust the process and trust the coaches and the scouts and just see how it plays out. And just have some patience, and we'll see how it all shakes out. But if there is a consensus, I do think that the Saints are expected to be competitive, that the Saints are expected to push for the playoffs, to be in the thick of the race for the division, where you have the Buccaneers. They're obviously looking to repeat as Super Bowl champions, but first they have to win the division. I mean, they only won 11 games last year. If the Saints won 11 games this year, I think most people would feel very positive about that, considering all of the losses that they've had, not just on the roster with Drew Brees and Janoris Jenkins and Trey Hendrickson and all these players, but on the coaching staff as well. They've had a ton of turnover. So, and that's kind of where I'm at with it. I think the Saints, they're going to win 10 or 11 games. We'll see if that's good enough to get
get them into the playoffs. I think it will be. And once you get into the postseason, it's anyone's guess what happens. I mean, we saw that last year with Tampa Bay. So if you get hot at the right time, if Jameis is playing his best football in December and January, then who knows what happens. So I think it's going to be a very fun year. It's going to be entertaining one way or another. For sure, yeah. Bom, o Gabi perguntou aí sobre a expectativa pro ano que vem, né, que como que isso tá sendo visto, enfim, que a gente aqui no Brasil tem alguns fãs que, digamos assim, estão perdendo a cabeça já, a gente nem terminou junho ainda, e como que tá essa expectativa aí pro ano que vem, e pro recorde do time e tudo mais. E, bom, o John comentou que, assim, né, a gente tem que ser realista, né, a gente não pode esperar que o time seja tão bom quanto o ano passado, enfim, mas que é um time que continua com muito talento, claro que perdeu peças importantes, mas a gente tem que lembrar que o Saints foi campeão de divisão ainda ano passado, o Buccaneers, ele, digamos assim, só ganhou 11 jogos, e primeiro, antes de tentar repetir como campeões do Super Bowl, eles têm que passar, digamos assim, tem que ganhar o título da NFC South, e é um título que está em aberto, enfim, acho que o Saints tem time para competir, e ele aposta em algo por volta de 10 a 11 vitórias, não sabe se isso é certeza de playoffs ou tudo mais, mas que ele acha que no final, pelo menos, nós estaremos competindo pelos playoffs, e eu concordo bastante com ele, acho que o time é competitivo o suficiente para isso, então temos que ver como que a gente lida com essas perdas, que não são só perdas no elenco, mas também no coaching staff, que a gente também perdeu vários caras, então, bom, vamos ver como a gente se adapta e tudo mais, mas as expectativas são positivas no final de tudo, e a gente só tem que tentar fugir daquelas hot takes, né, das famosas takes só pra chamar atenção, né, enfim, falando que o time não presta, que o draft foi horrível e tudo mais, e claro que a gente às vezes pode se exaltar quando acontecem as coisas, né, sabe, quando o Trey Hendrickson saiu, quando cortamos o Janoris Jenkins, logo no dia do draft, enfim, eu mesmo tive uma reação tanto quanto negativa em relação ao draft, mas a gente tem que esperar pra ver, e ele tá certíssimo em relação a isso. Just saying, John, just complimenting to your answer that I was one of the people that was, I don't know, like, really upset with our draft, but we just have to wait and see, because I don't know, I wasn't, like, thrilled with the class of 2015 at the first moment as well, so 2017, sorry, but they really proved me wrong, so we have to just wait and see, and we have talented guys, we can't just start giving takes or trying to decide things right now. Yeah, absolutely. It was not that long ago when, all fans and experts were looking at the Saints and saying, well, gosh, they already had Adrian Peterson and Mark Ingram. Why did they draft Alvin Vera? And that looks kind of funny in hindsight. And I think that could be the case for this rookie class as well. And as you said, time will tell, and we just have to be patient and just see how it all plays out. But I'm excited to see the team get to work. Ele só complementou, né, o meu comentário falando que a gente lembra daquela história de 2017, né, que muita gente se perguntou, né, por que draftamos o Alvin Kamara se já tínhamos o Adrian Peterson e o Mark Ingram, e bom, é até engraçado pensar nisso, né, olhando lá pra trás, como que isso resultou, tudo mais, e bom, a gente só tem que esperar pra ver mesmo, mas os rookies sempre podem nos surpreender, sem dúvida alguma. Já, posso fazer uma última perguntinha aqui pra ele? Pode. I'm sorry, John, I didn't ask how much time do you have? Yeah, I've got about 10 or 15 more minutes. Okay, thank you. Yeah, I just have one more question for you, so John, let me ask you, if Jameis goes well in 2021, if he wins the job, and well, even, I don't know, if we are not really successful, or we just lose in the first round of the playoffs, or barely miss the playoffs, or something like that, but he proves that he can return for the next year. Do you think that they renew with Taysom Hill as well, to have him as a second option to continue his gadget role, or do you think that if Jameis wins the battle, they are not going to renew with Taysom? Yeah, I think Taysom is here for the long haul. I would be very surprised if he plays anywhere else. Just knowing the relationship between him and Sean Payton, knowing how popular Taysom is in the locker room, the respect that his teammates have for him, I would be very surprised if he goes somewhere else, even if he doesn't win the quarterback job this year. And so that could mean that he
be, it could mean that the Saints go to him and say, hey, you did your best. You tried to make it work as a quarterback. It just didn't work out for us. But we want to keep you. We want you to do more of the playing tight end, being a receiver, a blocker, really make a career out of that. And I think that would be maybe his best chance to stick around the NFL. Just as an outsider looking in here, I think he would probably be open to that, just considering how he got to this point of doing whatever was asked of him to hang around this league and help the team. He's a very team-first player, and I think he could embrace that. So no matter how things work out with Jameis, I don't anticipate Taysom going anywhere anytime soon. Yeah, I totally agree, and I think he could be a good role model to Trotman and the tight end group, because we don't have anyone really experienced right now. Hill and Cook are gone, so yeah, I totally agree with you. So só pra traduzir aqui, enfim, eu tinha perguntado sobre o que ele acha que vai ser a situação do Taysom Hill em 2022, caso o Jameis Winston ganhasse aí o emprego, digamos assim, a vaga de quarterback titular, se ele acha que o Taysom Hill voltaria ou não para 2022 nesse caso. E ele diz que ele não vê o Taysom Hill em outro lugar, pelo menos não no futuro próximo, digamos assim. Ele até vê o Taysom Hill, inclusive, terminando a carreira aqui, enfim, que tem muito respeito lá em New Orleans, dentro do vestiário, com os treinadores e tudo mais. Um cara muito respeitado e muito querido por todo mundo. E é um cara que, bom, até pela forma como ele chegou até onde ele está nesse momento, né, ter que passar por ser undrafted free agent, ter que passar por um monte de training camp, espera de ser cortado do 5D3, aí foi cortado dos Packers, veio pro Saints e tudo mais, toda essa espera, toda essa incerteza. Ele, bom, caso o Saints virasse pra ele depois de 2021 e falasse, cara, a gente tentou como quarterback, preferimos o Winston mesmo, mas, bom, ainda queremos você aqui como um cara pra ajudar no ataque, em outras posições, como você fazia antes e tudo mais, e você continua sendo um cara importante. Ele acha que provavelmente ele aceitaria isso e, bom, não fecharia os olhos tudo mais pra equipe que o ajudou, até porque ele não é um cara tão novo, né, enfim. E eu concordei com ele plenamente, achei que, inclusive acrescentei que acho que ele seria um mentor excelente pro Troutman ali na posição de tight end. Acho que seria a melhor função pra ele, como um tight end meio híbrido, né, que de vez em quando corria como fullback, e exatamente pra ajudar o Troutman também, por causa da saída do Jared Cook e do Josh Hill. I have a question that is not QB related. Some friends ask about the contract situations, about Marshall Lattimore, Ryan Ramczyk, Marcus Williams. Do you think Saints can keep these guys, or I don't know, gonna try some other guys? Yeah, I think they're going to make a real effort to keep all of them. I know they're working on Ryan Ramczyk's contract right now. He would be the first up. And depending on how it shakes out, we could see two new deals come back to back between Ramczyk getting his extension and Marcus Williams getting his. Marcus Williams has, unlike the other players you named, Marcus Williams has a deadline of July 15th. That's the last day that he can sign a new contract extension under the franchise tag. If he and the Saints do not reach a deal by then he has to play out this season on the franchise tag, and he'll either be a free agent next year or the Saints would have to tag him again. And that's what the Denver Broncos did with safety Justin Simmons this past year. They issued him the tag twice, and then on the second year they worked out an extension. And I think the Saints value Marcus Williams enough to do that if they have to. I think they would rather get it done sooner and go ahead and have that out of the way. But we just have to wait and see if the offers that they're putting on the table are something that Marcus Williams is going to agree to. But of the group, I think that Ryan Ramczyk may be the easiest deal to work out, just because he's probably the best player out of the three, and because he plays right tackle, that's not as expensive as a defensive back maybe, and so that may be an easier contract to work out as far as looking to similar players across the league and similar contracts and putting together a deal that he may agree to. So my expectation would be that Ryan Ramczyk's contract extension gets knocked out first. That could give the Saints enough time, enough new resources to get a deal with Marcus Williams handled, and then we'll see how it works out with Marshawn Lattimore. I think the Saints would like to get him signed before the season starts as well. Time is an issue, the money is an issue. We'll see if they'll ultimately be able to do that. But out of the three, Lattimore may be the one I'm most comfortable waiting to see how it works out before signing him to a new contract, because he's been the most inconsistent out of the three. He had a terrific rookie season
season. He was one of the best cornerbacks in 2017, and then he's kind of gotten worse ever since then. That's kind of the opposite of what you see in the NFL as a player improving year over year, and that hasn't happened for Lattimore. He's been very inconsistent. He's had some really bad games. He's had some very good games, but we haven't seen enough to make him, the third or fourth highest paid cornerback in the NFL. That just hasn't happened. And so I think the Saints, if they're forced to, they may be most comfortable waiting on him or waiting to offer him an extension next offseason, just based off of how his career has gone so far. The risk with that is if he goes out and he plays terrific this season, he's a lockdown corner, he's one of the best in the league, then he's going to be much more expensive later on than he would be right now. So we'll see how it shakes out. But if I'm prioritizing those three players, it would go Ramczyk, Williams, and then Lattimore. Bom, a Jéssica perguntou aí sobre a situação, um pouquinho fugindo aí dos quarterbacks, né, sobre a situação das renovações, os contratos do time, enfim, os três caras aí que estão, digamos assim, na linha de frente para renovações no futuro, Ryan Ramczyk, Marcus Williams e Marshawn Lattimore. E, bom, o que o John respondeu, né, ele disse que provavelmente a prioridade vai ser tentar uma renovação primeiro com o Ryan Ramczyk, porque, bom, ele é um cara que ele é right tackle, então não é uma posição tão valorizada quanto defensive backs, né, cornerback ou safety, e que isso provavelmente ajudaria a fazê-lo assinar uma extensão talvez não tão grande, né, enfim, quanto os outros dois, ou quando, por exemplo, caras que são left tackles, né, que aí normalmente recebem mais grana. E depois dele, provavelmente a segunda prioridade deve ser o Marcus Williams, e que um até possa estar conectado com o outro, porque nós só temos até o dia 15 de julho para conseguir renovar com o Marcus Williams ainda nessa temporada, senão ele vai jogar sob a franchise tag essa temporada inteira, e aí a gente vai ter que esperar até o ano que vem, quando ele for free agent, para tentar renovar com ele novamente, ou colocar na tag de novo, né. E ele citou o exemplo do Justin Simmons com o Denver Broncos, né, que eles fizeram isso, colocaram a tag nele 2 vezes, só que aí na segunda vez, antes de chegar essa data aí de 15 de julho, eles renovaram aí de fato com ele, e talvez seja um caminho que o Saints possa fazer, mas que uma coisa meio que depende da outra, né? Se a gente consegue renovar com o Ryan Ramczyk, joga um pouco do dinheiro desse ano pra frente, aí consegue achar a grana pra renovar com o Marcus Williams, talvez um esteja meio dependendo do outro, mas que ele acha que com certeza a situação mais incerta nesse ponto é a do Marshawn Lattimore, porque ele é um cara que é muito inconsistente, tem muito talento, jogou 2017 como talvez um dos 10 melhores cornerbacks da liga, mas depois disso talvez tenha até andado para trás, né, digamos assim, tenha perdido um pouco o seu nível, e exatamente por causa dessas inconsistências, e até também por causa da questão da prisão, né, que ele sofreu nesse ano, talvez ele seja o cara que o Saints esteja mais confortável em esperar até a off-season que vem para renovar. Só que assim, né, como a gente sabe que ele é um cara muito talentoso, também tem a chance dele explodir, se tornar o melhor cornerback da liga esse ano, e aí sim encarecer essa renovação dele pro ano que vem, mas, digamos assim, pelo que ele mostrou até agora, não vale a pena a gente fazer ele um dos 5 cornerbacks mais bem pagos da liga. Não tem como dar toda essa grana assim pra ele por enquanto, e eu concordo com ele totalmente nos três pontos. Mas eu queria acrescentar uma pergunta já meio adjacente a essa, acho que meio pra gente fechar aqui, acho que já tá dando 5 horas. Você acha que ainda dá tempo já? Pode fazer. Rapidinho, desculpa. Let me ask you, John, just about Ramczyk, you talked about him being a right tackle, and that's why he's going to receive a little less money. But, well, a lot of people were talking about Terron Armstead's situation and his contract, that probably we could possibly trade him or cut him, or I don't know, or not renew with him next season because he's going to be a free agent and he's going to demand a lot of money, and he's got a lot of injuries and he never plays a full season and etc. But he's a really talented guy. And I want to ask you, what do you think about this situation for like left tackle of the future? Would you prefer Andrew Speed moving to left tackle, or would you prefer putting Ramczyk at left tackle, or would you prefer trying to renew with Armstead and just keep the entire O-line together? Yeah, that's a really interesting question, and it kind of complicates things with Ramczyk, where my instinct would be to free up Armstead, keep him at left tackle, ideally you keep all 5 starters in the same spots year over year. When you have a good thing, you try and keep it together. Fortunately, with the salary cap falling with
the COVID issues and everything, that may not be possible. The Saints may have to let Armstead go in free agency next year. And if that happens, I think their best bet would be to move Ramczyk over to left tackle because they have a couple of guys who can play right tackle on the roster. One of them is James Hurst. He was Armstead's backup last year. He's played left and right tackle in the NFL. I believe he started the full season at right tackle for the Baltimore Ravens not too long ago. Yeah, he played very well. Did. Yeah. So you've got him. They drafted Landon Young. He's a career left tackle out of Kentucky, but the Saints have been training him on the right side. So what a very real scenario I could see would be for Armstead to leave in free agency and return another comp pick for the Saints in the following year's draft. They move Ramczyk to the left side, and then they have Hurst and Landon Young for that right tackle job, unless they end up drafting a rookie high. And that's something they've done. I mean, they've drafted either an offensive or defensive lineman in like 9 of the last 11 draft classes, so or with their first pick. So that's something that they very seriously prioritize. I would be a little surprised if Armstead leaves just because he's such an important piece of the team, but they've got a good plan to account for that if he does go. But one thing I am certain of is they're not going to lose both Armstead and Ramczyk. They'll find a way to keep one of them, and I think Ramczyk is probably the more realistic of the two, just given his age and contract situation. Bom, eu linkei aí a última pergunta, enfim, que a gente tinha falado sobre o Ramczyk. Eu perguntei pro John sobre a situação da posição de left tackle pro futuro, né, que o Armstead acaba o contrato dele ano que vem, ele provavelmente vai pedir bastante grana, como que a gente vai fazer, se move o Andrew Speed pra left tackle, se bota o Ramczyk lá pra left tackle, enfim. E aí o John respondeu assim, né, que idealmente a gente sempre quer manter os 5 caras da linha ofensiva sempre juntos, né, manter essa estabilidade na linha ofensiva é uma coisa muito importante na NFL, mas que, assim, né, se a situação se apresentar e o Saints não conseguir renovar com o Armstead, ele pedir muito dinheiro, enfim, que acho que pra ele o ideal seria mover o Ramczyk pra left tackle, que ele é um cara mais talentoso do que o Pete, né, enfim, e aí tentar achar uma solução pra right tackle, porque a gente já tem opções do elenco, né, a gente tem tanto o James Hurst, que é o nosso swing tackle, que ele foi right tackle lá no Baltimore Ravens, e ele é um cara que conseguiria, acho que, fazer essa função, e também draftou o Landon Young na 6ª rodada esse ano, e o Saints já se mostrou muito disposto a draftar linemen, né, tanto offensive quanto defensive, caras de linha, na primeira rodada do draft. Ele comentou que dos últimos 11 anos, 8 ou 9 vezes a gente draftou caras de linha aí na primeira rodada, então, de fato, acho que eu concordo com ele que pro futuro, se não desse pra renovar com o Armstead, eu provavelmente iria de Ramczyk de left tackle e tentaria achar uma outra solução pra right tackle, por essa ser a posição mais importante da linha, né, mas vamos esperar pro ano que vem pra ver isso aí. So if nobody has the last question, I think we already have a lot of time from you, John. So Gabriel, do you have any last question? No, I think I made all my questions. Just thank you, John, for his time, and yeah, thanks so much, and nice to meet you, by the way. So I think that's it. So thanks so much, John, for being here with us and for answer or all our questions and for being patient with us too. And just one last question: what do you think is gonna be this year with the full audience in the stadium on Superdome? Is gonna be how it's gonna be the impact of this in the players? I think I'm gonna cry a little if I see the Superdome full of people. I think it's after all this couple of years is gonna be awesome. Yeah, I think they are preparing to have 100% attendance in the Superdome. I think they're going to get everyone in there they can. We'll see how it plays out with the city of New Orleans and the organization that manages the Superdome as far as requiring proof of vaccination or wearing masks inside. We'll see how that goes, but I fully anticipate the Saints to have every seat filled. And it's going to have a real effect on games. Opponents have talked for years about how difficult it is on offense inside the Superdome, where it's hard to communicate, it's hard to hear each other, it's hard to do everything on schedule the way that you've drawn it up, and it helps the Saints too because they feed off of that energy, and it helps the defense stay engaged, and I think it's going to be a very welcome sight. I don't know that I'll cry, but I will enjoy seeing the seats filled again and to have the Who Dat Nation well represented. Bom, a Jéssica perguntou aí de como vai ser o clima aí o ano que vem com
o estádio cheio e tudo mais, como que a gente vai ver em relação a isso. E o John comentou que, bom, provavelmente teremos casa cheia, enfim, a expectativa é para casa cheia, e a gente ainda não sabe exatamente como vai ser lá dentro, né, a questão de se as pessoas têm que estar vacinadas ou não para poder entrar, ou se vai precisar usar máscara lá dentro, mas que com certeza a equipe tá correndo, a organização tá correndo para conseguir fazer com que a casa esteja cheia, porque a gente sabe o quanto isso faz de diferença, né, na hora da partida, como isso atrapalha os ataques adversários, como eles não conseguem se comunicar, tem delay of game e tudo mais. Então acho que é uma coisa muito importante, que, bom, vai dar tudo certo. E ele falou que ele não sabe se ele vai chorar, né, como a Jéssica tinha comentado, ele não sabe se ele vai chorar de ver o estádio cheio novamente, mas que sem dúvida vai ser uma visão muito, muito, muito agradável. E eu concordo plenamente com ele, né, sem dúvida. So, John, thanks so much for being here with us today, for the patience and for answering our questions. And please, our best regards for everyone here there in New Orleans. And please send our best wishes for the people that work with you and the great job you did, especially for us here in Brazil, where we rely on you, like you and on Nick and all the guys from NOLA.com to have the information about New Orleans Saints. Yeah, it's been great. This has been a very cool experience, and it's great to engage with fan base all the way in Brazil. So thank you all very much for the opportunity, and I've really enjoyed it. Oh, and I wanted to thank you also, John, because I'm kind of new here at Saints Brazil, but we already did 2 interviews with you and Chris, and I worked like as a translator here, and well, it was a really new experience for me, but it was really fun, and I admire you so much. I've been watching you and following your Twitter for so many years, and well, it was a great experience. Oh, and I wanted to ask you, please, if you could follow my page. I commented today on Twitter that we were going to do the podcast with you, so if you could follow the page is NOLA Sports Brazil, I would be really, really happy. Sure. Yeah. Thank you very much, and it was a huge pleasure. For the kind words. Thank you, John. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, John, and please, we'll be our guest anytime you want. You're already from here. Like we said in Brazil, you are from, how can I translate? Você já é de casa. You are like, you already like live with us. You are a guest that is not a guest anymore, you know? Yeah, like, you can join us anytime you want, please. You're a guest anytime. Yeah, greatly appreciate Thanks so it. much. Thank you. E galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Por favor, sigam o John lá no Twitter dele. O cara sabe demais do Saints, fala todos os dias lá do Saints. E também segue o Saints, The Wire, né? The Wire, que ele também tá lá. E segue a gente também, como eu falei, nas redes sociais, @SaintsBrasil09. E o Léo também vai deixar o Twitter, a arrobinha dele aí, e o Gabriel, se quiser também. O meu Twitter aqui que eu comentei aqui com o John é o NOLA Sports BR, é a minha página nova aí de esportes sobre New Orleans, fala tanto sobre o Saints quanto o Pelicans. Se vocês puderem seguir aí, galera, agradeço demais. Eu não tenho nada pra deixar, não. Vou só deixar o foco aí no Leonardo mesmo. As redes sociais são bem pessoais mesmo. Mas é isso. Segue o Leonardo lá na página dele, que é muito boa. E é isso. Obrigado, gente. Então, galerinha... Léo? Opa, sorry, eu só falei thank you. Então é isso, galera. Muito obrigado a quem acompanhou a gente até agora. E segue a gente aí no resto da temporada. @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rodete no Instagram, Saints Brasil no Facebook. E se você ouve o nosso podcast, a gente tem um grupo no Telegram. Se você quiser participar, é só chegar na nossa DM lá que já tá tudo certo. A gente passa o link para você participar desse grupo do Telegram. Nos vemos a qualquer momento, né? Agora que ainda estamos na pré-temporada. Nos vemos a qualquer momento por aí e até... E até mais.